Como será as bodas do Cordeiro? Em que período ela irá acontecer? Os pré-tribulacionistas eles afirmam que as bodas do Cordeiro acontecerá simultaneamente quando a tribulação estiver acontecendo aqui na Terra. Qual a visão bíblica sobre essas questões? É isso que quero mostrar para você com esse estudo. Acompanhe comigo até o final desse vídeo, esse assunto de bastante interesse, mas de muito pouco compreensão. Como se dará as bodas do Cordeiro? Yeshua, após a última Páscoa e pouco antes da sua morte e ressurreição, prometeu que aquele momento se repetiria um dia no reino dos Chamaim. E digo-vos que, desde agora não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que beba novamente convosco no reino do meu Pai. Matitiahu, capítulo 26, verso 29. No Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, vemos que o anúncio das bodas do Cordeiro ocorrerá após a destruição do sistema religioso mundial, que é a Babilônia. Ou seja, tal anúncio se dá no final da grande tribulação, momentos antes da destruição do Antimachia e o seu exército no Armagedon. Apocalipse 19, 6 e 9. Opondo-se à ideia pré-tribulacionista que sustenta a realização dessas bodas logo após um arrebatamento pré-tribulacional, na visão pré-tribulacionista, as bodas durarão nos Chamaim ao mesmo tempo que a tribulação estiver ocorrendo na terra, ou seja, durante 7 anos. Essa postura não condiz com o Apocalipse 19, 6 e 9. Nesse texto fica claro que o anúncio das bodas do Cordeiro ocorrerá no final da tribulação, sem contudo fixar um momento ou lugar determinado, não descrevendo as bodas em si, anunciando os mesmos acontecimentos próximos. Yeshua profetizou que a sua vinda será mundialmente visível. Matitiahu 24:30. Nesse arrebatamento, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados, em ambos os casos, recebendo corpos glorificados. Primeira carta de Shaul aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 18. Nesse ponto, o pré-tribulacionismo poderia perguntar: como seria possível o arrebatamento da comunidade messiânica no final da tribulação, a realização das bodas e a posterior descida do Messias com a comunidade messiânica como rei ao Monte das Oliveiras, de onde derrotará o anti-Messias e o seu exército? Como poderia estes acontecimentos dar em um curto período de tempo? Vamos aos textos bíblicos, explicitamente explicando que as bodas do Cordeiro acontecerá entre o arrebatamento e a derrota do anti-Messias, sendo a oposição mais coerente crer que as bodas serão celebradas no começo do reino milenar do Messias na Terra. Particularmente cremos nessa possibilidade. Yeshua anunciou que voltará a celebrar a ceia com seus talmidim no reino do Pai, podendo estar referindo-se aos Chamaim ou até mesmo ao milênio, que será a implantação do reino do Pai na Terra. Tendo Yeshua como Rei e Senhor, mesmo considerando a hipótese que as bodas sejam celebradas no Chamaim, entre o arrebatamento e a descida de Yeshua com a sua comunidade messiânica para derrotar o antimessias, colocando teoricamente os 3 eventos numa sequência vertiginosa, não podemos cair no erro básico de condicionar a atuação divina às regras e medidas de tempos humanos. O Eterno é Criador do Universo e de todas as leis que sustentam, porém ele não está restrito a essas leis físicas. O mesmo acontecendo com os seres celestiais, com cronometrar a manifestação divina, sobretudo nos eventos do final da tribulação, aparecimento do sinal do arrebatamento, da glorificação da comunidade messiânica, as bodas e derrota do antimessias e o seu sistema. Esses eventos em seu conjunto podem acontecer em segundos, minutos, horas ou até mesmo dias, pois o Criador não está restrito à dimensão do espaço e tempo conhecida pela mente humana. A comunidade messiânica também não estará sujeita a essas leis, pois os seus membros possuirão corpos glorificados, como veremos mais adiante aqui em alguns textos. Para chegar à conclusão mais apropriada a respeito dessa sequência desses acontecimentos, devemos considerar os fatos concretos que a Bíblia nos revela. Primeiro, a glorificação da comunidade messiânica.
será repentina, no abrir e fechar de olhos, ou seja, em uma fração de segundos. Primeira carta aos Coríntios 15:52. Essa glorificação, de acordo com o apóstolo Shaul, se dará na vinda do Messias. Na vinda do Senhor, a única descrita por ele ocorrerá o ajuntamento dos escolhidos nos ares, de uma a outra extremidade do Shamaim, logo após a tribulação. Matitiahu 24, 29 e 31. Por uma questão lógica, as bodas acontecerão após o arrebatamento, o qual, por sua vez, como vimos, nos tem anteriormente, ocorrerá imediatamente após a tribulação. Em Apocalipse 19, 6 ao 9, o anúncio e os preparativos para as bodas se dão após a queda da Grande Babilônia, nos momentos finais da Grande Tribulação. Corroborando e expondo assim, Yeshua em sua vinda retornará como Rei e Senhor com os seus santos arrebatados. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Para vencer o exército do anti-Messias, ele possuirá os seus pés no Monte das Oliveiras. Zerariá, Zacarias 14, 18. De onde vencerá seus exércitos reunidos no Amargedon, na hipótese, as bodas serem celebradas no Shamaim, entre o arrebatamento logo após a grande tribulação e a descida do Messias para vencer o anti-Messias, e não no começo do reino milenar na Terra. Alguém pode questionar, mas como seria possível celebrar as bodas do Cordeiro numa fração de segundos para tornar possível a vertiginosa descrita anteriormente? A resposta torna simples quando deixamos de lado nossos conceitos físicos de tempos e passamos a visualizar essa medida de uma perspectiva espiritual a partir do momento do arrebatamento. Nossa interação com o Pai será a nível espiritual, já que temos corpos celestiais. Pedro escreve que um dia para o Eterno é como 1000 anos é como um dia. Para ele é a mesma coisa. Um importante detalhe aqui para entendermos. O evangelista Lucas nos fornece alguns detalhes importantes a respeito da futura celebração da ceia entre Yeshua e a comunidade messiânica. Em Lucas 22, 18, Yeshua declara o seguinte: porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Elohim. Nessa passagem, Yeshua coloca um evento específico como marco para a celebração da ceia futura com a comunidade messiânica glorificada, retirando toda a hipótese de iminência atual desses acontecimentos e colocando uma vez após a tribulação. De acordo com o próprio Mestre, em Lucas 21, 31, os seus servos saberiam que o reino do Pai está chegando após o cumprimento de todos os sinais descritos no sermão profético. Portanto, ao determinar que não mais beberia do fruto da vide até que viesse o reino do Pai, Yeshua coloca a realização das bodas como um glorioso evento. Por outro lado, interessante detalhe salta à vista. O Senhor Yeshua menciona que beberá o fruto da vide. Se formos coerentes, devemos relacionar a existência do fruto da vide à terra. Essa constatação é mais uma notável evidência de que aponta para a celebração das bodas na terra, logo no início do reino milenar. Muito mais importante do que o local, o momento no qual se dará esse evento maravilhoso é o sentimento que devemos ter no mais profundo dos nossos corações. Desejar a cada segundo da nossa existência estar frente a frente com o nosso amado Mestre e cear com ele. Essa esperança deve ultrapassar todo o desejo terreno, toda possível tribulação. E como serão as bodas, segundo os costumes judaicos? Quando as escrituras se referem à relação existente entre o Messias e a sua comunidade messiânica, por vezes usamos os termos bodas, noivas, noivo, esposa, esposo. Isso significa mais evidente nas passagens escatológicas, já que temos outros utilizados para descrever o maravilhoso encontro entre Yeshua, o noivo, e a comunidade messiânica, que é sua noiva. Realmente os costumes judaicos referem-se às bodas, pois esse reconhecimento nos trará ainda mais esclarecimentos a respeito dos termos do fim. Por isso se faz necessário, quando se fala em costumes judaicos, a existência de uma sustentação documental e histórica, como eu apresentaria aqui agora. Veja só, a festa do casamento, as bodas, não condizem em absoluto com o esquema pré-tribulacional. Combinando com essas informações históricas e documentais,
com a relevância bíblica já comentada no começo, você poderá chegar a uma conclusão mais aproximada da realidade bíblica dos costumes relacionados à celebração das bodas dentro do quadro profético. Algumas noções históricas e documentais que precisamos levar em conta. Não existe nenhuma informação histórica a respeito dos costumes sociais judaicos que afirme a necessidade. A cerimônia judaica de casamento não ocorria de forma iminente ou a qualquer momento. Pelo contrário, a noiva se preparava durante 12 meses, cheia de expectativa. Consequentemente, ela sabia em que época, até mesmo em que semana o noivo chegaria com sua comitiva. De forma alguma, o tempo da chegada do noivo a surpreenderia. A chegada do noivo à casa da noiva só se tornava iminente após o grito dado por um dos integrantes da comitiva do noivo, minutos antes. No caso da parábola, o noivo chegou à meia-noite. Essa é mais uma razão para descartar toda a ideia da iminência na chegada do noivo. De acordo com dados históricos dos tempos de Yeshua, o casamento judaico era celebrado numa quarta-feira, no dia 4º da semana, deixando os primeiros 3 dias da semana para a preparação da festividade e os últimos preparativos da noiva. Mais uma vez, toda a ideia, aparição repentina e não avisada do noivo fica fora de cogitação. Um dos elementos da festa judaica de casamento era a taça de aceitação. Em um processo formal, no qual a moça aceitava a proposta de casamento, bebendo um pouco de vinho numa taça, selando assim a cerimônia. Yeshua, após celebrar sua última Páscoa, antes da crucifixão, com os apóstolos, declarou que não voltaria a beber do fruto da vide até aquele dia no reino do Pai. Pois estamos falando de ingestão de alimentos materiais produzidos na terra e não nos céus. Vides e bebidas. Nas Escrituras há poucos relatos sobre bodas que abordem todos os detalhes cerimoniais entre si. Nesse aspecto, os mais detalhados e o relato das parábolas das 10 virgens, pronunciada por Yeshua na parte final do seu sermão profético. Porém, podemos chegar a conclusões importantes baseado nas narrativas bíblicas. Na passagem de Yeshayahu 24, 23 e 25, capítulo 1, verso 2, 6 e 8, vemos a realização futura de uma grande festa na qual será tirado o véu das nações, no Monte Zion, em Jerusalém. A retirada do véu está intimamente relacionada à parte cerimonial das bodas, aonde o noivo retira o véu da sua noiva. Essa profecia combina perfeitamente com o relato de Apocalipse 19, 11, onde fica claro que a expectativa e o anúncio das bodas se dão no momento final da tribulação, pouco antes da vinda de Yeshua. Ao contrário do que é corriqueiramente ensinado nos escritos pré-tribulacionistas, muitas vezes sem suficiência nenhuma e base histórica e documental, a festa de casamento judia não ocorria após 7 dias. Pelo contrário, a festa começava logo após a cerimônia. Se a festa viesse antes das bodas, essas possibilidades não existiriam. Nesse contexto, o modelo pré-tribulacionista mostra-se mais uma vez incongruente, pois não condiz com as passagens de Apocalipse 19. Coloca o aviso e a preparação da noiva para as bodas já no final dos eventos tribulacionais, no momento imediatamente anterior à volta gloriosa do Messias, logo após a grande tribulação. E aqui eu concluo dizendo: se fôssemos seguir o modelo pré-tribulacionista que sustenta o encontro de Yeshua e a comunidade messiânica no começo da tribulação, logo após um rápido pré-tribulacionista eminente e a consequente celebração das bodas nos Shamaim durante 7 anos, enquanto na terra ocorre a tribulação, estaríamos sustentando uma grande incongruência. Colocar o noivo e a noiva antes da celebração das bodas, como ficou mostrado. Não há nenhuma base de sustentação para o modelo pré-tribulacional quando estudamos os costumes judaicos referentes à celebração das bodas. Em primeiro lugar, toda a ideia de eminência na chegada do noivo é negada pela documentação histórica, pelos relatos bíblicos da parábola das 10 virgens, colocando a iminente volta de Yeshua como uma impossibilidade.
As palavras do mestre em Matitiahu 24:33, onde Yeshua ensina que após os discípulos vieram a concretização de todos os sinais apocalípticos, inclusive a grande tribulação. Ele está próximo às portas. Em segundo lugar, há uma notável direção bíblica que aponta a celebração das bodas no começo do reino milenar do Messias sobre a terra a partir de Jerusalém, afastando toda a ideia de celebração dessas bodas durante o período tribulacional. Por último, fica claro que 7 dias seguiam a cerimônia de casamento em si e não antecediam a mesma nesse contexto. A revelação de Apocalipse 19 nos remete mais uma vez à celebração das bodas e à consequente festa em eventos milenares, já que na passagem apocalíptica o anúncio é a expectativa das bodas e se dá nos momentos finais da tribulação, momentos esses que antecedem a volta gloriosa de Yeshua, logo após a tribulação, para encontrar com sua noiva e nós encontrarmos com o nosso Messias. Aqui ficou muito claro, queridos, que toda a mentalidade tribulacional acerca das bodas do Cordeiro não tem sustentação bíblica alguma, e as escrituras elas nos levam a entender que as bodas do Cordeiro será celebrada no milênio, e Yeshua, como noivo, celebrará com a sua noiva, a comunidade messiânica, as bodas do Cordeiro ali. Esse foi mais um estudo do meu canal Torá Davar Yavé. Se você ainda não é inscrito aqui, inscreve-se aqui embaixo para ficar informado de todos os estudos que nós colocarmos aqui. Desejo que o Eterno dispense sobre sua vida uma bênção especial em nome de Yeshua, o nosso Messias.